Boa noite a todos, seja bem-vindo a essa sessão ordinária. Cumprimento os senhores vereadores, assessores, servidores e a todos que acompanham os trabalhos desenvolvidos nessa casa através da Rádio Líder e das redes sociais. Convido a todos para ficar de pé para ouvirmos a leitura de um trecho bíblico e em seguida orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Salmo 53. Deus rejeita o opressor. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se praticando abominações, não há um só que pratique o bem. Do céu, Deus se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se existe alguém sensato, alguém que busque Deus. Todos se desviaram e ficaram obstinados. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não percebem, eles que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Eles vão tremer de medo, porque Deus espalha os ossos do agressor, e ficarão envergonhados, porque Deus os rejeita. Oxalá venha de Sião a salvação para Israel. Quando o Senhor mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária da 18ª Sessão Legislativa de 2022, da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 17 dias do mês de maio de 2022, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência do vereador Edson Soares de Carvalho e com a presença dos edis Maria Badia de Castro Souza, primeira secretária, Maria José Barbosa dos Santos, segunda secretária, Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, Elionaldo de Jesus, José Barçanufo Rodrigues, Valmir João Furman e Valquíria Rodrigues de Paula. O vereador Rildo Batista de Souza não compareceu à presente sessão, justificando sua ausência conforme resolução normativa número 197 desta Casa. A hora regimental, constatando o quórum, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando à secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico. A seguir foi feita a oração do Pai Nosso. Em ato contínuo, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, os projetos de leis números 15 e 19 permaneceram em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. O senhor presidente passou a presidência à sua substituta legal, vereadora Maria Badia de Castro Souza, para apresentação de matéria de sua autoria. Foi apresentado o requerimento número 2, de autoria do vereador Edson Soares de Carvalho, no qual solicitou fosse oficiado ao chefe do Poder Executivo para que determinasse, através da secretaria competente ou departamento, que notificasse os responsáveis das empresas Cargill Agrícola e Vic Sementes, situadas na GO 010, para que viabilizasse a construção de um recuo para a entrada de veículos, principalmente para caminhões, nas dependências das referidas empresas, levando em conta o grande fluxo no local, onde já ocorreu acidentes com vítimas fatais. Posto o requerimento em discussão, o vereador autor do mesmo e o vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas fizeram questão de deixar registrado nos anais desta Casa a relevância da matéria ora apresentada. Posto mesmo em votação, ficou aprovado. O senhor presidente, Edson Soares de Carvalho, reassumiu os trabalhos da presente sessão. Dando início à lista de oradores, fez uso da palavra o vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, que na oportunidade cumprimentou a todos e parabenizou os garis
de nossa cidade pelo seu dia comemorado em 16 do corrente mês. Falou ainda sobre o dia da reciclagem, comemorado na data de hoje. Finalizou suas palavras parabenizando o vereador Elionaldo Jesus por ter apresentado nesta casa indicação número 6 de 2021, aprovada pelos demais pares, encaminhada ao senhor prefeito municipal, sobre o envio de projeto de lei que trata sobre a construção de rampas de acesso. O vereador Valmir João Furma fez uso da palavra para explanar para levar ao conhecimento dos demais pares que, quanto à questão do espaço para reciclagem, já está sendo providenciado pelo chefe do Executivo, faltando apenas a liberação por parte do Ministério Público. Os pronunciamentos feitos nesta sessão estão gravados na íntegra no áudio da mesma. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata que, depois lida e achada conforme será assinada, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 17 dias do mês de maio de 2022. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação da mesma, que permaneça como estão. Sim, aprovado a ata da sessão anterior. Daremos início nesse instante à pauta dessa sessão. Ordem do dia 24/5/2022, sessão ordinária. Pela ordem 001, emenda à Lei Orgânica Municipal 02/2022, modifica a redação do artigo 23 da seção 2 do funcionamento da Câmara, subseção 2 da eleição da mesa e da outras providências. Autor, vereador Elionaldo Jesus, José Bassanufo Rodrigues e Valquíria Rodrigues de Paula. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Boa noite a todos. Emenda à Lei Orgânica número 02 de 2022, 23 de maio. Modifica a redação do artigo 23 da seção 2 do funcionamento da Câmara, seção 2 da eleição da mesa e da outras providências. A Câmara Municipal de Vianópolis, do Estado de Goiás, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte emenda à Lei Orgânica do município de Vianópolis. Fica modificado o artigo 23 da seção 2 do funcionamento da Câmara, seção 2 da eleição da mesa e a Lei Orgânica do município de Vianópolis, Goiás, com a seguinte redação. Artigo 23. O mandato da mesa será de 2 anos, sendo permitida a reeleição, inclusive para os mesmos cargos. Essa emenda entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara de Vianópolis, Goiás, aos 23 dias do mês de maio de 2023. Vereadores Elionaldo de Jesus, José Bassanufo Rodrigues e Valquíria Rodrigues de Paula. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça, Redação, para estudo e pareceres no prazo regimental. 002, projeto de resolução de 237/2022. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, modificando o artigo 15 do título 2 dos setores da Câmara Municipal, capítulo 1 da mesa diretora, seção 2 da eleição da mesa e da outras providências. Autor, vereador Elionaldo Jesus, José Bassanufo Rodrigues e Valquíria Rodrigues de Paula. Solicito que seja feita a leitura dessa matéria. Projeto de resolução número 237/2022, de 23 de maio de 2022. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, modificando o artigo 15 do título 2 dos setores da Câmara Municipal, capítulo 1, da mesa diretora da seção 2, da eleição da mesa e da outras providências. A Câmara Municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, aprovou, e eu, presidente, promulgo a seguinte alteração
ao texto do regimento interno do município de Vianópolis, Goiás. Artigo 1. Pela presente, fica modificado o regimento interno da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, para alterar o artigo 15 com a seguinte redação. Artigo 15. O mandato da mesa será de 2 anos, sendo permitida a reeleição, inclusive para os mesmos cargos. Artigo 2. Este projeto de resolução, reformando o regimento interno da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Vianópolis, do Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de maio de 2022. Vereadores Leonardo de Jesus, José Barçanufo Rodrigues e Valquíria Rodrigues de Paula. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às Comissões de Justiça e Redação para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Pela ordem 003, projeto de lei 015/2022, dispõe sobre a alteração do percentual de margem consignável para empréstimo dos servidores públicos municipais de Vianópolis, Goiás, enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública no município de Vianópolis, Goiás, e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Foi emitido o parecer pela assessoria jurídica, aferida a matéria oportuna à sua inconstitucionalidade. Peço o senhor assessor jurídico, doutor Cláudio, para que leia o parecer jurídico. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio. Parecer acerca do projeto de lei 015, acho que é por causa da máscara, 015 de 23 de março de 2022. Autor, Prefeito Municipal. Assunto, dispõe sobre alteração do percentual de margem consignável para empréstimo dos servidores públicos municipais de Vianópolis, enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública no município de Vianópolis e da outras providências. No dia 23 de março de 2022, o prefeito municipal Samuel dos Reis Cotrim, utilizando as suas atribuições, encaminhou, via ofício número 048/2022, o projeto número 015 de 23 de março de 2022, que dispõe sobre a alteração do percentual de margem consignável para empréstimos dos servidores públicos municipais de Vianópolis, enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública no município, e da outras providências. Após a apresentação e distribuição do mesmo, foi solicitada a essa assessoria pela Comissão de Justiça e Redação, via ofício, a emissão de parecer sobre a legalidade e constitucionalidade do referido projeto de lei. Breve relato, segue o parecer. O parágrafo 1º do artigo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vianópolis estatui que a função legislativa da Câmara consiste em deliberar, por meio de leis, decretos legislativos, resoluções e sobre todas as matérias de competência do município, o que é corroborado pelo artigo 37 e seus parágrafos da Lei Orgânica do município de Vianópolis. Os atos legislativos são elaborados segundo os trâmites previstos na legislação citada, começando pela apresentação dos respectivos projetos, passando-se pelas comissões técnicas, onde são estudados e recebem parecer, e pelo plenário para serem aprovados, encaminhados ao prefeito para serem sancionados ou vetados, promulgados ou publicados, se não forem rejeitados. O artigo 165, parágrafo único, inciso 4º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vianópolis, estatui que a iniciativa dos projetos de lei será, dentre outros, do prefeito. O artigo 166, inciso 2, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vianópolis, por sua vez, estatui que é de competência exclusiva do prefeito municipal a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre os servidores públicos do município, seu regime jurídico, a criação e o provimento de cargos, empregos e funções da administração direta, autárquica e funcional do Poder Executivo, a estabilidade e aposentadoria, a fixação e alteração de remuneração, salvo as exceções previstas na Constituição Federal e Estadual.
O projeto de lei em epígrafe altera de 30% para 35% a margem consignável para empréstimos contratados pelos servidores públicos municipais de Vianópolis, enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública. Pois bem, de início, é importante tecer alguns esclarecimentos. Conforme consta expressamente no texto do projeto em estudo, a alteração no percentual consignado dos servidores municipais será devida enquanto perdurar a situação de emergência e calamidade pública. A portaria número 188 de 2020, publicada pelo Ministério de Saúde, que declarava emergência na saúde pública, teve sua eficácia cessada aos 22 de abril de 2022, pela portaria 913 de 2022, que anunciou o encerramento da situação referida. Tal fato, por si só, já demonstra a perda do objeto da legislação em análise, uma vez que sobrestada a calamidade pública, a margem consignada dos servidores públicos municipal voltaria automaticamente para os 30%. Por outro lado, enquanto a alteração do limite da margem consignável, objeto da propositura legislativa, de fato estava em consonância com a legislação federal, com efeito, a Lei Federal 14.131, de 30 de março de 2021, foi resultante da conversão da medida provisória número 1006 de 2020, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, até 31 de dezembro de 2021. Importante registrar que o texto da legislação federal referida anteriormente estabelece que o aumento da margem consignável, na forma prevista em seu artigo 1º, só se aplicaria até dezembro de 2021, sendo vedadas contratações posteriores, consoante disposto no artigo 2º, inciso 2, da Lei Federal 14.131 de 2021. Quanto à Lei Federal 21.063 de 2021, citada na justificativa apresentada pelo Poder Executivo, esta foi publicada em julho de 2021, ou seja, dentro do prazo estabelecido, usando como fundamento a legislação supracitada, que autorizava a majoração do percentual consignado dos servidores públicos para 35%, em contratações feitas até 31 de dezembro de 2021. Deveria o município de Vianópolis, assim como fez o Estado, ter editado a matéria em estudo no período legal, ou seja, até o final do ano de 2021. Não há embasamento legal algum para a propositura atual, que se demonstra nitidamente inconstitucional, principalmente considerando o término da situação de emergência e calamidade pública. Ademais, conforme bem mencionado na justificativa, a medida provisória 1106 de 2022 trata tão somente de aposentados e pensionistas do INSS, não cabendo analogia para a propositura quanto aos servidores públicos municipais. Assim sendo, diante dos argumentos acima elucidados, entendemos que o projeto de lei análise com redação atual e baseando-se na legislação vigente se apresenta inconstitucional. Dessa forma, essa Casa de Lei tem autonomia de legislar sobre a matéria constante do projeto de lei sob comento, aprovando-a ou rejeitando. É o parecer. Vianópolis, 23 de março de 2022, Cláudio Carreiro de Matos, assessor jurídico. Pergunto às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento se já emitiram seus pareceres. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento tem seu parecer desfavorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamentos, via ofício, Constituição e Justiça, desculpe, via ofício a gente encaminhou a assessoria jurídica dessa casa para dar seu parecer, que também era do nosso entendimento, que seria inconstitucional essa matéria. E algumas pessoas indagaram que alguns municípios e estados votaram essa lei, mas é porque alguns estados e alguns municípios criaram a lei em 2021. Aí eles prorrogaram a lei de antes, não é o caso do nosso município. Na realidade, se o município tivesse mandado essa lei
em 2021 e essa casa tivesse votado, a gente estaria aqui prorrogando essa matéria. Mas não é o caso do município. Infelizmente, o município perdeu o prazo e não cabe a nós votar uma matéria inconstitucional, né? Então, diante disso, a Comissão de Finanças e Orçamento também, de Justiça e Redação, também tem seu parecer desfavorável, senhor presidente. Obrigado. Coloco os pareceres em discussão. Não havendo discussão, coloco os mesmos em votação. Pela ordem, vereador José Bassanufo. Aprovado. Desfavorável. Desfavorável. Aprovado. Pela ordem, vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Pela ordem, vereador Leonardo Jesus. Aprovado. Pela ordem, vereador Cleidson Augusto Mascarenhas. Senhor presidente, com base no parecer jurídico, no parecer das comissões, na legislação vigente e no estudo que eu fiz, no nosso entendimento também, eu sou favorável ao parecer das comissões pela inconstitucionalidade do projeto. Pela ordem, vereadora Maria José. Aprovado. Pela ordem, vereador Rildo Batista. Aprovado, senhor presidente. Aprovado os pareceres das comissões. A seguir, coloco o projeto de lei número 015/2022 em primeira discussão. Senhor presidente, eu queria até fazer uma observação aqui, visto que o projeto teve sua rejeição nas comissões, parecer desfavorável, aprovado, eu, no meu entendimento, acredito que fica prejudicada a votação em plenário. O projeto já foi rejeitado nas comissões. Então, queria até uma consulta aqui ao assessor jurídico. No meu entendimento, não se vota o projeto agora, já foi rejeitado nas comissões e o regimento fala que um projeto que é rejeitado na Comissão de Justiça e Redação por inconstitucionalidade, já fica prejudicada a sua votação. Então, não cabe votação nesse caso. Concordo plenamente com o vereador Cleidson Augusto. Então, seguimos agora a pauta da sessão pela ordem 00. Senhor presidente, aí só interferência para auxiliar, para poder, pela ordem, o senhor declarar rejeitado o projeto pelas comissões e que fica prejudicada a sua votação, será encaminhado ao arquivo dessa casa. Então, eu declaro rejeitado o projeto pelas comissões. Inclusive, é a primeira vez que acontece isso aqui dentro dessa casa, então nem nós sabíamos direito como que tramitava com o projeto. Pela ordem 004, projeto de lei 019/2022, dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para exercício de 2023 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Essa matéria permanecerá em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. 005, moção 003/2022. Consiga voto de apoio à CPI da lei do leite. Pela ordem, vereador. Autor, vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas. Solicito que seja feita a leitura dessa matéria. Moção número 003/2022. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve, nos termos regimentais e após ouvido em plenária, requer seja consignado voto de apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Assembleia Legislativa de Goiás, que investiga possíveis irregularidades na cadeia produtiva do leite em Goiás. CPI do leite. Comissão composta pelos deputados Amaury Ribeiro, presidente, delegado Eduardo Prado, relator, delegado Humberto Teófilo, Carlos Cabral e Wilde Cambão, membros. O intuito desta moção é reiterar a necessidade de apoio aos produtores do leite, sobretudo os pequenos produtores que vêm sofrendo por longo período a instabilidade nos preços do leite.
elevado custo de produção e imprevisibilidade no valor a receber, visto que o produtor fornece o leite sem nenhuma segurança de valor a receber pelo litro do produto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 24 dias do mês de maio de 2022, vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas. Coloco a moção em discussão. Senhor presidente, peço Sim, a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o intuito dessa moção é apoiar, como bem relatou aqui no texto, uma CPI que foi instaurada na Assembleia Legislativa recentemente para apurar a cadeia produtiva do leite no estado de Goiás. Os laticínios, as redes de supermercados, as grandes redes de supermercados, apurar a questão fiscal, emissão de notas, para que possa-se ter uma noção do que está acontecendo realmente com os preços de leite. Há também uma suspeita de um provável cartel com as grandes empresas que compram leite. Então, essa CPI é nesse sentido. Ela ocorre também no Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. As assembleias desses estados também estão instaurando CPI, porque as mesmas empresas que atuam em Goiás, elas também atuam nesses estados. E o senhor presidente, aqui tem outros vereadores aqui que têm muito contato com o meio rural. Nós todos sabemos aí da luta, da dificuldade, do trabalho que é do pequeno produtor de leite, sobretudo, né? A gente fala do pequeno porque na nossa região e no estado de Goiás é formado em sua grande maioria por pequenos produtores de leite. E são eles, os produtores de leite, a agricultura familiar, que movimentam a economia dos nossos municípios. O pequeno, ele compra em Vianópolis e ele gasta o seu dinheiro aqui em Vianópolis também com as empresas, fomentando a economia, gerando emprego e renda. Mas é uma classe de produtores que vem sofrendo muito. Não necessariamente só com o preço do leite, mas com a instabilidade, com a falta de planejamento que o produtor de leite não tem condição de fazer. Geralmente o produtor de leite, ele entrega a sua produção depois que ele vai ter consciência e informação do preço que ele vai receber. Então, existe uma dificuldade muito grande de planejamento, e o que essa CPI e o que a gente pede enquanto representante e pessoa também que sai do meio rural, a minha família e eu, todos nós temos um vínculo grande com o meio rural, é que nós possamos, as empresas possam dar mais dignidade a esses produtores, com possibilidade de maior planejamento e maior estabilidade nesses preços. Goiás, para ter uma informação, nós temos aproximadamente 70 mil produtores de leite. Nós já estivemos mais bem colocados no ranking nacional de produção de leite. Hoje, Goiás tem perdido. Por quê? São vários produtores que têm abandonado a atividade, talvez não por uma escolha, mas por falta de oportunidade mesmo, obrigados a abandonar a atividade pelo baixo rendimento que estão tendo na atividade. Então, essa moção é para isso, para apoiar a CPI na Assembleia e para poder fortalecer o apoio a esses produtores rurais. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais discussão, coloco mesmo em votação. Pela ordem, José Bassanufo. Aprovado. Valquíria Rodrigues. Aprovado. Eleonaldo Jesus. Aprovado. Cleidson Gonçalves Mascarenhas. Aprovado. Maria José. Aprovado. Rildo Batista de Souza. Aprovado. Aprovada a moção do vereador Cleidson. Solicita a secretária que encaminhe o ofício ao deputado Amaury Ribeiro, presidente da CPI do Leite. Não havendo lista de oradores hoje. Sim, a palavra, vereador. Eu gostaria só de fazer um requerimento verbal.
Sim, vereador. Essa semana fui abordado por várias pessoas sobre o pedido de uma faixa pedestre na localidade ali, naquela esquina entre o asilo, a casa dos idosos, né? Lar dos idosos, aquela padaria e o supermercado Bom Preço, Sacolão do Povo. Sacolão do Povo. E, como todos sabem, eu faço transporte escolar e passo lá no mínimo 4 vezes por dia. E ali está uma situação muito perigosa. O fluxo de pedestre naquela mediação ali é muito grande. A Soraya, que mora lá do lado, sabe como é que é. Eu vejo a hora de acontecer uma coisa ali. Eu acho que aí eu quero que envie um pedido ao órgão responsável da prefeitura, secretaria responsável por isso, fazer um estudo da possibilidade de, com emergência, né, fazer uma faixa de pedestre naquela localidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rildo, o senhor me permite uma parte? O senhor incluir aí no requerimento do senhor para que se estenda ao longo da Calil Elias Neto, já que muito oportuno o seu pedido, porque é uma via de grande fluxo de veículos e que os pedestres estão tendo grande dificuldade para atravessar ali em certos horários. Então, é preciso que pelo menos haja sinalização. Posteriormente tem que ter a conscientização também dos motoristas, mas é preciso que haja a sinalização para a gente cobrar do motorista o respeito ao pedestre, né? Então, eu peço que o senhor possa estender para toda a Calil Elias Neto, porque ali é muito oportuno que se faça esse estudo e se implante essas faixas de pedestre. Com certeza, vereador. Eu quero, então, deixar estendido toda a extensão urbana da rodovia. Eu não sei se essas faixas serão feitas pelo município, por ser rodovia, ou se é para Goinfra. Então, que seja mandado esse ofício para esse requerimento para os órgãos responsáveis para fazer esse estudo. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que o prefeito sim pode fazer as faixas, porque o ICI já fez faixa ali perto do cemitério. Então, com certeza, o município pode fazer essas faixas. O requerimento do vereador é de bastante relevância. Se mais alguém quiser manifestar, então, não havendo mais discussão, coloco o mesmo em votação. Pela ordem, vereador José Bassanufo. Aprovado. Pela ordem, vereadora Valquíria Rodrigues. Aprovado. Vereador Eleonaldo Jesus. Aprovado. Vereador Cleidson Gonçalves Mascarenhas. Aprovado. Vereadora Maria José. Aprovado. Vereador Rildo Batista de Souza. Aprovado. Está o requerimento do vereador aprovado. Não havendo lista de oradores, antes de encerrar essa sessão, quero, em nome dessa casa, parabenizar a Renilda Isadora pela passagem de seu aniversário. Que Deus lhe cubra de bênçãos junto à sua família. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, pedindo a Deus que abençoe a todos, que acompanhem nós na Rádio Líder, pelas redes sociais, e pedindo a bênção sobre nós todos que rege essa casa aqui, onde nós temos uma responsabilidade muito grande que o povo de Vila Paulino nos confiou. E declaro encerrado essa sessão.